Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 3, do versículo 6 ao versículo 12. Irmãos, Tiago, ele escreveu essa carta por volta do ano de 49 depois de Cristo. Segundo os estudiosos da Bíblia, os historiadores, essa carta é uma das mais antigas cartas que foram escritas. E essa carta foi escrita para os irmãos que estavam reunidos juntamente com os gentios fora da Palestina, por causa de uma grande perseguição que havia sido desencadeada sobre a igreja naquela época. Então, os nossos irmãozinhos, eles não estavam em Jerusalém, eles estavam espalhados em várias regiões por causa da perseguição. E lá no meio aonde eles estavam vivendo, eles estavam sendo tentados, eles estavam sendo pressionados, eles estavam sendo prejudicados. Então Pedro, ou Tiago, quer dizer, que esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Então Tiago pega a caneta e escreve a carta para aqueles irmãos que estavam dispersos, para que eles se firmassem na presença de Deus. E Tiago então pega a caneta e escreve uma carta de motivação para eles, para que eles tivessem assim um comportamento de um verdadeiro cristão no lugar aonde eles estavam, no meio aonde eles estavam. Amém, irmãos? E essa carta, ela não serviu apenas para os irmãos que estavam dispersos, não. Essa carta serve para nós também. Que ela, irmãos, essa carta aqui, ela é uma receita, ela é um manual, ela é uma diretriz de um verdadeiro comportamento, de um verdadeiro cristão na presença de Deus. Se você quiser ter uma ideia de como deve ser o nosso comportamento como cristãos, abra a sua Bíblia em Tiago e lê Tiago todinho. Você vai ver aí as regras que Tiago dá para que a gente tenha uma vida abençoada, transformada, e para que a gente seja exemplo aonde nós estivermos. Amém, irmãos? Tiago capítulo 3, do versículo 6 em diante. Pode permanecer sentado, mas com o coração reverente na presença do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Guarde essa expressão. A língua, ela é inflamada pelo inferno. Olha que coisa terrível. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, ou seja, está cheia de veneno. Com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Irmãos, que coisa interessante, o poder destrutivo da língua. É esse o tema que Deus me deu. O poder destrutivo, ou o poder destruidor
da língua. Mas antes de eu começar essa palavra, eu gostaria de perguntar: quantos aqui têm língua? Levanta a mão. Tem língua ou não tem? Levanta a mão. Isso. Então, eu gostaria de falar isso para você. Eu também levantei a minha mão aqui. Não sei se vocês perceberam. Então, essa palavra, irmãos, é para todos nós. Ela não é para o João, para o Joaquim, para o Sebastião. Olha que bom que... Olha, pena que o João não veio hoje na igreja, né? Pena que o Joaquim não veio hoje na igreja. Geralmente é assim que a gente fala, né? Mas a mensagem é para nós que estamos aqui. A mensagem é para aqueles que estão nos assistindo ao vivo agora, pela internet. E aqueles que estão nos assistindo agora, aliás, estão nos ouvindo ao vivo agora, pela Rádio Cultura de Assis, né? Então nós estamos agora na igreja renovada aqui na Travessa Mauá, e estamos com uma outra igreja espalhada pelo Brasil afora. Os ouvintes da rádio e aqueles que estão na internet. É uma outra igreja que está reunida lá fora, também ouvindo agora a palavra de Deus. Então essa palavra é para nós. Irmãos, o poder destrutivo da língua. Eu gostaria de meditar com vocês, em primeiro lugar, a língua como veículo de fofoca. A Bíblia Sagrada diz que a língua é como chama de fogo. A língua é como chama de fogo. Quando a Bíblia fala que a língua é como chama de fogo, é porque, irmãos, uma pequena fagulha, ela pode incendiar uma floresta inteira. É isso que a Bíblia diz. Esses dias atrás, quando deu aquele monte de raio aqui em Assis, lembra disso ou não? Muita gente ficou com medo, uns esconderam debaixo da cama, outro debaixo da mesa, era raio para cá, era raio para lá. Irmãos, eu vi na internet alguém dizendo que viu um raio cair no meio de uma mata e na mesma hora pegou fogo. Então vocês viram, uma fagulha de um raio pegou fogo numa mata. Então é assim que acontece. Irmãos, um pequeno cigarro aceso, se ele for jogado em uma mata que está seca, que já faz tempo que não chove, passa lá dali uma hora mais ou menos para você ver o estrago que foi feito ali. Irmãos, uma pequena fagulha incendeia uma floresta inteira. E é isso que a Bíblia diz que é a nossa língua. A nossa língua, ela é como uma fagulha. A nossa língua é como um fogo. Olha o que diz Tiago: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua é como fogo, ela incendeia. Irmãos, uma pequena fagulha de mentira, uma pequena fagulha de intriga, uma pequena fagulha de inveja, uma pequena fagulha de palavras malditas, mal usadas, pode causar uma grande destruição e arrasa a todos que por ela forem atingidos. É uma realidade ou não é? Irmãos, uma pequena mentirinha proferida pode destruir uma família inteira. Uma pequena mentirinha falada pode destruir uma igreja inteira. A igreja se acabou, os irmãos se voltaram um contra o outro, o pastor teve que arrumar a mala e ir embora para outro lugar. O que aconteceu com aquela igreja? Uma mentirinha pequenininha foi dita e espalhou pela igreja, e a igreja inteira foi destruída. O que aconteceu com aquela família? De repente o marido brigou com a mulher brigou com o marido, de repente os filhos também se revoltaram, e de repente a família se desfarelou. O que aconteceu? Uma pequena mentirinha foi falada e acabou com aquela família. Então, irmãos amados, isso é terrível. A Bíblia Sagrada, lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, fala que a nossa boca fala daquilo que está cheio, o nosso coração.
Se o nosso coração está cheio de coisas más, a nossa língua vai falar coisas más. Se o nosso coração estiver cheio de coisas boas, a nossa língua vai falar de coisas boas. Se o nosso coração estiver cheio de amargura, se o nosso coração estiver cheio de ira, se o nosso coração estiver cheio de inveja, se o nosso coração estiver cheio de falsidade, irmãos, é disso que a nossa língua vai falar. É verdade ou não é? É disso que a nossa língua vai falar, porque a nossa boca, ela expressa aquilo que está lá dentro do nosso coração. Agora, se o meu coração estiver cheio de amor, estiver cheio de carinho, estiver cheio de bondade, se o meu coração estiver cheio de coisas verdadeiras, se o meu coração estiver cheio da presença de Deus, aquelas pessoas que estiverem ao meu lado, elas serão abençoadas, porque as minhas palavras serão também abençoadas. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Então, irmãos, a língua como veículo de fofoca, a língua é como chama de fogo. Irmãos queridos, quem não consegue dominar a sua língua, vive no engano do seu coração. E a Bíblia diz em Tiago 1,26, que aquele que não consegue domar ou dominar a sua língua, a religião desse é vã. A religião desse não vale nada, a religião desse é vã. Se o camarada não consegue dominar a sua língua, a religião dele é vã. Olha o que diz aí Tiago, né? Tiago capítulo 1, versículo de número 26. Olha o que diz aí, ó. Se alguém entre vós cuida ser o quê? Religioso. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, irmãos, não adianta nada a gente dizer que é crentão. Ah, eu sou crentão. Ah, eu sou uma bênção. Irmãos, as nossas palavras vão servir de termômetro para as pessoas, se nós realmente somos crentões ou não. As nossas palavras vão dizer para os outros se nós realmente somos uma bênção. Irmãos, aquele que é uma bênção não precisa ficar falando que é uma bênção. Aquele que é bênção na mão de Deus não precisa ficar batendo no peito, eu sou uma bênção. Não precisa. Irmãos, as nossas atitudes dirão para as pessoas se nós somos uma bênção ou não. Aquilo que nós falamos servirá para as pessoas se nós somos uma bênção ou não. Então isso aqui é muito importante. Irmãos queridos, que coisa interessante, né? Então a língua, veículo de mexerico, a língua, veículo de falsos ensinos, a língua, veículo de reclamações, a língua, veículo de mentira. Irmãos, isso é pecado diante de Deus. Esses dias atrás, eu preguei no rádio, que nós estamos vivendo hoje, na época do evangelho barato. O que é o evangelho barato? É aquele evangelho que não tem pagamento de preço. O evangelho barato é aquele que não exige esforço nenhum de ninguém, não é? Irmãos, o que é o evangelho barato? Venha como está e fica como está. Esse é o evangelho barato. Eu até sempre cito na aula de batismo, já citei aqui também na aula da escola bíblica dominical, que uma determinada pessoa, não vou dizer o nome porque nós estamos no rádio e na internet, então a gente tem que tomar cuidado com o que fala aqui. Mas irmãos, uma determinada pessoa certa vez estava dando uma entrevista num programa de televisão, e a apresentadora do programa, ela disse assim para essa pessoa: olha, você ainda continua fazendo aqueles shows que você faz, porque você diz sempre que você é evangélica, você pertence a uma igreja evangélica,
mas aquilo que você faz parece que não é muito aprovado pelos evangélicos. Essa foi a pergunta da repórter para essa determinada pessoa. É uma artista de televisão. Irmãos, aquela artista da televisão respondeu para a repórter assim: olha, o meu pastor, ele disse que Deus só quer o coração. É só o coração só. O resto eu posso continuar fazendo do jeito que eu quiser. Deus só quer o coração. Irmãos, esse é o evangelho barato, né, pastor Rodrigo? Esse é o evangelho barato, né, pastor Zé Roberto? Venha como está e fica como está. Venha do jeito que está e continua fazendo as coisas erradas que fazia do mesmo jeito. Irmãos, esse é o evangelho barato. E as igrejas hoje estão pregando um evangelho barato. Irmãos, a igreja precisa falar contra o pecado. A igreja precisa pregar contra o pecado. Irmãos, os pastores precisam preparar a igreja para o encontro com Jesus, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E a igreja que vai subir para se encontrar com Jesus é aquela igreja imaculada, santificada, abençoada e purificada pelo sangue de Jesus. Irmãos, essa é a realidade. Essa é a realidade. Deus não quer só o coração. Deus quer a cabeça, o olho, o ouvido, a boca, o nariz, o braço, o corpo, a perna, o pé. Irmãos, Deus, Ele nos quer na sua totalidade. Não se esquecendo da nossa língua também. A nossa língua deve ser bênção na presença de Deus. Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, a língua é como chama de fogo. Nunca se esqueça disso. Uma pequena palavrinha mal falada, ela pode incendiar uma floresta inteira. Toma cuidado com isso. Irmãos, em segundo lugar, a língua como veículo de destruição e morte. A língua, a Bíblia diz que ela é como um veneno. Um veneno. Diz aqui o texto, né, que nós lemos, não é? Que é cheia de peçonha mortal. Então a língua, ela é como um veneno. Quando uma pessoa, irmãos, ela toma veneno, a pessoa precisa ser socorrida imediatamente, antes que aquele veneno se espalhe pelo corpo todo, porque senão é fatal. Quando uma pessoa é picada por uma cobra venenosa, irmãos, tem que estancar o veneno, tem que levar a pessoa rápido para um hospital, senão, antes, né, que aquele veneno se espalhe por todos os vasos sanguíneos da pessoa. Então, irmãos, falando também sobre a língua ela é como um veneno. Irmãos, e esse veneno contamina o corpo todo. Esse veneno precisa ser estancado. Irmãos, quando o veneno mortal da língua se espalha, ele provoca consequências terríveis. Terríveis. Quando o veneno, vou repetir, quando o veneno mortal da língua se espalha, irmãos, ele causa estragos terríveis. Por exemplo, separa amigos. Quantos amigos já foram separados por causa da língua? Alguém falou alguma coisa que não deveria ter falado, e essa amizade, ela foi desfeita. Às vezes, irmãos, uma amizade de anos, uma amizade de muitos anos, de repente essa amizade se acabou, Pedro, por causa de alguém que falou algo que não deveria ter falado. E muitas vezes, na maioria das vezes, uma mentira separou amigos. De repente um foi para um lado, o outro foi para o outro, e acabou a amizade, por causa de algo que alguém disse que não é verdade, talvez causado pelo ciúme, causado pela inveja, talvez causado pelo ódio, não é? Irmãos queridos, a língua envenenada, ela cria mal entendido.
cria mal entendido. A língua envenenada, ela incentiva julgamentos injustos. As pessoas começam a ser julgadas por aquilo que elas não fizeram. Elas começam a ser julgadas por aquilo que elas não devem. Quantas vezes você já foi julgado por aquilo que você não fez? É verdade ou não é? Quantas vezes você já teve uma amizade quase destruída por causa de algo que foi falado que não deveria ter falado? Quantas famílias já foram destruídas por causa do veneno da língua que chegou lá e destruiu a família? Causou descontentamento, causou desconforto, né, na família, causou desconfiança. Irmãos, isso é terrível. Então, o veneno da língua separa amigos, cria mal entendido, incentiva julgamento injusto, coloca a pessoa contra as outras. Irmãos, o veneno da língua é mortífero, da mesma forma que é o veneno da cobra, do mesmo jeito que é o veneno do escorpião, do mesmo jeito que é o veneno da aranha, viúva negra. Irmãos, eu li algo esses tempos atrás, que o veneno da aranha viúva negra é pior do que o veneno da cascavel. Então muitas vezes o veneno da língua é pior do que o veneno da cascavel, é pior do que o veneno da viúva negra. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Irmãos, a língua fora do controle, a língua fora do controle é algo terrível. Irmãos, e uma coisa interessante, né, que eu estava estudando e eu deparei, que a pessoa que fala alguma coisa que não deve, geralmente ela não assume aquilo que ela está falando. É verdade ou não é? Geralmente a pessoa que fala uma mentira, geralmente a pessoa que fala uma fofoca, a pessoa não assume aquilo que ela está falando. Vocês já perceberam isso? Geralmente ela fala assim: olha, João, eu ouvi falar isso sobre fulano de tal, ou sobre você. Olha, me disseram tal coisa. A pessoa, ela nunca assume que é ela que está falando, é ela que quer dizer, é algo que está dentro do coração dela. Então muitas vezes ela usa esses subterfúgios para se esquivar da responsabilidade daquilo que está falando. É o outro que falou, é a Maria que falou, é o Joaquim que falou, é o João que falou. O povo está falando, mas o povo não está falando nada. Quem está falando é a própria pessoa. Irmãos, tomemos uma posição diante de Deus. Em terceiro lugar, a língua mal usada é um fenômeno inspirado pelo inferno. Vocês viram o texto que nós acabamos de ler aqui? Versículo de número 6, do capítulo 3 de Tiago. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo todo, e inflama o curso da natureza. E olha o que está escrito aqui: é inflamada pelo inferno. Então, irmãos, a língua mal usada, ela é um instrumento do inferno, do diabo. Você quer ter um membro do seu corpo instrumento do diabo? Eu não quero. Eu não quero. Irmãos, quando a gente fala uma fofoca, quando a gente fala uma mentira, quando a gente fala um mexerico, quando a gente fala uma traição, quando a gente fala algo que não devemos falar, irmãos, a nossa atitude está sendo comandada pelo diabo, pelo inferno. Irmãos, eu não quero ser controlado pelo inferno, eu não quero ser controlado pelo diabo.
Irmãos, a língua mal usada é um fenômeno inspirado pelo inferno. Quando a língua está fora do controle, ela só agrada aquele que tem prazer nisso, que é o próprio diabo. Porque a Bíblia Sagrada diz que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Então, irmão, se a língua está sendo usada para roubar, para matar e para destruir, então ela está sendo usada por Deus? Claro que não. Ela está sendo usada pelo diabo, né? Então nós temos que tomar cuidado. O cristão, irmãos, ele não pode permitir que a sua língua seja uma arma de Satanás para destruição de pessoas, para destruição de vidas. Irmãos, em quarto lugar, a língua fonte de bênção ou de maldição. Tiago 3, versículo 9. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Uma mesma fonte, ela jorra água doce e água amarga? Claro que não. Ou sai dali água doce, ou sai dali água salgada. Irmãos, uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Da mesma maneira, a nossa língua, ela não pode ser usada para abençoar e para amaldiçoar. Aquela mesma língua que lança uma bênção sobre a vida da Carol, ela não pode ser usada para lançar uma maldição sobre a vida do irmão João. Irmãos, ou a nossa língua é usada para bênção, ou ela é usada para maldição. Uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Dois tipos de água. Não é possível uma fonte jorrar água doce e salgada. Não tem como fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, irmãos, a nossa língua, ela só pode ser fonte de bênção quando ela se tornar um canal de glória para Deus. A nossa língua, ela só pode ser fonte de bênção quando nós experimentarmos realmente uma vida profunda de comunhão com Deus. A nossa língua, ela só servirá de bênção na vida das pessoas quando ela for dominada realmente pelo Espírito Santo. Irmãos, essa é a grande realidade. Se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu sou cheio do Espírito Santo, então a minha língua vai ser usada para abençoar as pessoas. Amém, irmão? Ele pisou no meu calcanhar, mas eu abençoo a vida dele. Ele falou mal de mim, mas eu abençoo a vida dele. Eu fiquei sabendo que ele falou tal coisa, mas eu abençoo a vida dele. Eu oro por ele, em nome de Jesus. Irmãos, é assim que é o procedimento de uma vida, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Ele falou algo que eu não gostei, mas eu abençoo a vida dele. Eu não vou amaldiçoá-lo, não, em nome de Jesus. Irmãos, e sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer a obra naquele coração, e ele vai te procurar, vai pedir perdão, e o nome do Senhor vai ser glorificado. É assim que acontece. Irmãos, é assim que acontece. Irmãos, um linguajar descontrolado paralisa relacionamentos. Um linguajar descontrolado envenena as mentes, destrói a fé, mancha o caráter, arrasa reputações. Então, irmãos, nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Como nós estamos usando a nossa língua?
Para abençoar ou para amaldiçoar? Nós estamos usando a nossa língua para edificar as pessoas ou para destruir a vida das pessoas? A nossa língua está sendo usada para o bem ou está sendo usada para o mal? Irmãos, existe uma, eu poderia até dizer assim que é uma ilustração, mas essa ilustração, ela é baseada na experiência de Sócrates, quando ele estava conversando com um jovem. Sócrates estava conversando com um jovem certa vez, e aquele jovem chegou para Sócrates e disse assim para Sócrates. Sócrates estava na sua mesa escrevendo, né? E aquele jovem chegou para Sócrates e disse assim para Sócrates: Sócrates, eu tenho uma coisa para falar para você sobre uma determinada pessoa. Eu tenho algo para te falar sobre fulano de tal. Sócrates, irmãos, naquele momento, ele parou de escrever e olhou para aquele moço e disse assim para aquele moço: olha, você tem algo para me falar sobre alguém. Antes de você me falar sobre esse alguém, eu te faço 3 perguntas. São as 3 peneiras da sabedoria. E ele falou para aquele jovem assim: primeiro, é necessário você falar? Você tem necessidade de falar? A segunda pergunta que eu vou fazer para você: é verdade aquilo que você vai falar? E a terceira pergunta: nisso que você vai falar tem bondade? Quer dizer, você vai dizer, aquilo que você vai dizer é coisa boa? Aquele jovem parou, analisou aquelas 3 perguntas e resolveu não falar nada. Olha que coisa interessante. Aquilo que você vai falar para mim, meu jovem, é verdade? Aquilo que você vai falar para mim, é necessário que você fale? Aquilo que você vai falar para mim é coisa boa? Aquele jovem abaixou a cabeça, saiu e foi embora. Então, irmãos, são as 3 perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Quando você chegar para falar de alguém, para alguém, primeiro pensa assim: é verdade o que eu vou falar? É necessário o que eu vou falar? E vai produzir coisa boa aquilo que eu vou falar? Se não é verdade, eu não vou falar. Se não vai produzir coisa boa, eu não vou falar. E se não é necessário eu falar, eu não vou falar, e vai dar tudo certo. Eu sempre digo, irmãos, que é por isso que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. É para a gente ouvir mais e falar menos. Amém?